Bom dia! Salve Maria Santíssima! Meu nome é André Barroso e hoje, nessa quinta-feira especial, dia 7 de janeiro de 2021, nós vamos meditar sobre a Santa Palavra de Deus, que está ali no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, versículo 14 ao 22. Naquele tempo, Jesus, então cheio da força do Espírito Santo, voltou a Galiléia. E sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr-se em liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabeis de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez o Senhor vem ao nosso encontro, se inclinando a manifestar o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. Cabe a nós abrir o nosso coração a ter fé e esperar, esses frutos se manifestarem nas nossas vidas. Esperar, mas de uma maneira expectante, com ação. Não esperar de ficar ali acomodado e não agir. E tudo que venha falar seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que chama mais, uma das coisas que gostaria de destacar nessa palavra, Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo. Jesus, cheio da força do Espírito Santo, se revela às pessoas, escolhendo uma palavra para demonstrar que aquele era o ano do Senhor, que aquela profecia se cumpria naquele momento e que ele era a própria profecia se cumprindo, para curar, para libertar, para levar esperança aos corações. E olha que a força que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha para poder, diante de uma sinagoga, diante de várias pessoas, falar essas palavras. E o que faz que eu também seja capaz, que você também seja capaz, é essa mesma força do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não somos capazes de exercer a autoridade de filhos e filhas de Deus. Precisamos estar cheios desse Espírito Santo. Essa força do Espírito Santo que nos conduz, nos orienta e alimenta a nossa fé. E Jesus, para se manifestar na vida daquelas pessoas, ele utilizou de algo que era de costume. O que era o costume? A pessoa ir lá e ler o livro, no caso para nós é como se fosse o Velho Testamento, e depois como se fosse um arauto, um pregador, falar daquela palavra. E é interessante que Jesus usa algo comum, cotidiano, remete muito àquilo que a igreja nos disponibiliza, que é a liturgia diária. Mais uma vez Jesus desejando se manifestar. Isso é algo real nas nossas vidas.
Assim como ele usou algo comum naquela época para se manifestar, algo diário, algo de costume, Jesus também, nos dias de hoje, quer nos momentos costumeiros, né, cotidiano, na nossa rotina diária, se manifestar o seu poder, né, se fazer presente nas nossas vidas também. Em 2021, Jesus quer se manifestar da mesma forma nas nossas vidas. E cabe a nós, mais uma vez, o quê? Abrir o nosso coração. Seguindo em frente, para que isso se cumpra nas nossas vidas, para que isso se cumpra, se realize nas nossas vidas, é primordial que nós estejamos também atentos ao que vem acontecendo. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma época de pandemia, onde o distanciamento físico tem causado tantos transtornos e tantas até mesmo doenças psíquicas, né? E entre outras coisas mais. Ou seja, esse distanciamento físico, nós podemos até dizer que é o resultado também de um distanciamento espiritual. O quanto distante nós estamos de Deus, da vontade de Deus, de permitir que Deus se faça presente e real nas nossas vidas, né? O quanto esse distanciamento espiritual, né, que anteveio ao distanciamento físico, fez com que as pessoas fossem mais egoístas, fez com que as pessoas pensassem apenas nelas, fez com que as pessoas ignorassem a necessidade do próximo, entre outras coisas. Fez com que nós manifestássemos muito mais a vontade da carne do que a vontade do Espírito. E olha que interessante, precisou esse movimento, distanciamento físico acontecer para que nós voltássemos para a aproximação espiritual. Quantas pessoas se voltaram para a espiritualidade depois, né, das tragédias que viveram, né, perdendo um familiar, perdendo uma pessoa próxima, ou até mesmo uma doença que manifestou na sua vida, entre outras coisas. E mesmo assim, o que nos chama a atenção é que esse movimento de ter essa aproximação espiritual ainda é algo ignorado por tantos. É algo que nos faz também, porque nós não somos só seres físicos, nós também somos seres espirituais. Precisamos ser alimentados dessa força do Espírito, dessa força que vem de Deus, desse Deus que nos alimenta todos os dias através da palavra. E o fruto é real também para essas pessoas que ignoram. Quando às vezes eu tenho um momento, a oportunidade de partilhar com algumas pessoas, né? E as pessoas sempre se abrem, ou quase sempre, de forma íntima, e elas falam das dificuldades que têm vivido na vida. E é interessante, uma coisa que me fizeram uma vez, um padre, e eu faço também. E eu pergunto, né? Qual tem sido aí o teu investimento no tempo com Deus? Né? Quando você tem buscado Deus na sua vida? Né? De 0 a 10, né? Qual é o teu nível de intimidade com Deus, da proximidade com Deus? Quando você tem se alimentado espiritualmente? E é interessante que é quase que 100% esse distanciamento da espiritualidade, esse distanciamento de Deus, resulta no campo físico da pessoa também, né? No campo da saúde mental, no campo da saúde física também, né? Na satisfação da vida, no propósito de vida, no sentido que a vida precisa ter. Então, amados e amadas, mais do que nunca, é importante abrirmos esse nosso coração, a nossa mente, para esse Jesus cheio do poder do Espírito Santo se manifestar, né? Se realizar, ser algo concreto e constante nas nossas vidas. Como? De várias maneiras. Uma hoje que a liturgia nos revela exatamente o que? Essa leitura da palavra, né? Essa aproximação de Deus através da palavra. Essa escuta de fé, de acolhimento, mas também de certeza e confiança que Deus se faz presente nas nossas vidas. Amém? Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo estejam com vocês.